Agora nós vamos à proclamação do Evangelho, que nesta segunda-feira, como nós havíamos antecipado para você, fala sobre a misericórdia. Esse Evangelho está em Lucas capítulo 6, versículos 36 a 38. Perceba, é um Evangelho bem curtinho, mas cheio de sentido, de significado. Por isso, acompanhe com fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e serei perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, gostaria de aproveitar esse momento da reflexão do Evangelho para falar para você de uma maneira muito prática sobre a misericórdia. E para trazer para você talvez um esclarecimento, como se você estivesse, ou como se nós estivéssemos sentados, um conversando com o outro, e você perguntasse ao padre assim: Padre, qual o sentido, qual a vantagem em ser misericordioso no mundo de hoje? E aí você começa a pensar na sua família e diz o seguinte: olha para o senhor ver, padre, na minha família, ninguém se preocupa com ninguém. A minha família é cada um por si. A gente adoece, ninguém vem visitar, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa às vezes de um favor, todo mundo corre, evita até de atender chamada, a gente manda mensagem no WhatsApp, a gente vê que a pessoa está online, a pessoa não responde. Então a minha família é uma família onde as pessoas são muito egoístas, as pessoas são muito isoladas, as pessoas não se importam com o outro. Qual o sentido de ser misericordioso na minha família? Qual o sentido de ajudar pessoas da minha família que jamais vão me ajudar? Qual o sentido de perdoar pessoas da minha família que não me perdoam? Qual o sentido de fazer vista grossa para os erros da minha família, se quando eu erro, ainda que seja pequenas coisas, eles caem de cima matando? E você que é casado, casada, você também pode vir com o seguinte argumento: Padre, olha o meu casamento como tá. Eu me casei, achei que a vida matrimonial seria uma festa, seria alegria, e descobri que não é bem isso não. Hoje eu vivo com o meu cônjuge, com o meu marido, ou com a minha esposa, ou com a minha companheira, e hoje a gente vive em pé de guerra. Olha, padre, eu não posso pisar 1 centímetro fora da linha, que o meu marido cai matando em cima de mim. Se o meu marido chega em casa, por exemplo, e a comida não está pronta, ou se a comida ficou destemperada, ou se eu deixei queimar o arroz, padre, mas ele falta me matar de tanto me xingar. E você que é marido diz: quando chego em casa, padre, se eu não chego e apresento para minha esposa o dinheiro para comprar feira, se a minha esposa pede alguma coisa e eu não tenho dinheiro para dar para ela, se ela quer comprar um sapato, uma bolsa, se ela decidiu trocar a televisão, decidiu pintar a casa, decidiu fazer uma reforma, e eu falar que não, padre, o senhor precisa ver o inferno que ela faz na minha vida. E sai falando mal de mim, vai lá para casa da mãe dela e faz a cabeça da mãe dela e fala para a mãe dela que casou com o pior homem do mundo. E aí quando eu chego lá, tá todo mundo olhando para mim como se eu fosse um monstro, como se eu fosse um bandido. Então, se a minha esposa não aceita, não permite o menor erro, por que eu tenho que permitir? Aí você que tem amigos pensa:
E qual o sentido de ser misericordioso com os meus amigos, Padre? Eu tenho amigos que quando eu esqueci o aniversário deles, eles me bloquearam no WhatsApp. Eu tenho amigos, Padre, que quando eles vieram pedir dinheiro emprestado e eu não tinha dinheiro para emprestar, eles viraram as costas e nunca mais quiseram conversar comigo. Eu tenho amigos, Padre, que quando eu errei, quando eu caí, quando eu fiz alguma coisa que talvez fosse motivo de vergonha, de constrangimento, ao invés de me ajudar, de me proteger, de me dar assistência, eles foram para as redes sociais postar e falar e jogar indireta para mim. Por que agora eu tenho que ter misericórdia deles? Por que eu tenho que ser bonzinho se ninguém é bonzinho comigo? Por que eu tenho que passar a mão na cabeça dos outros se o que eu ganho na minha cabeça é paulada a cada dia? Qual o sentido, Padre, de ficar fazendo o bem para quem só te faz o mal? Qual o sentido de ficar sendo misericordioso com quem é cruel com você? Isso não está certo não, Padre. A gente tem que viver nesse mundo e pagar com a mesma moeda. A gente tem que viver nesse mundo e tratar as pessoas do jeito que elas nos tratam. Esse negócio de ser bonzinho demais, isso não dá certo não. A gente tem que ser do jeito que eles são. A gente tem que dançar a música que eles tocam. E eu digo para você, não, meu irmão. Se você pensa assim, você não entendeu nada do Evangelho. Porque o Evangelho nos convida a tratar as pessoas não do jeito que elas nos tratam. A nossa referência não é o que as pessoas fazem conosco. A nossa referência é o que Deus faz por nós. Então veja, quando Jesus pede você para ser misericordioso, Jesus não está pedindo para você ser misericordioso porque o outro é misericordioso com você. Jesus está dizendo, seja misericordioso porque o seu Pai que está no céu é misericordioso. Então a sua referência para ser misericordioso não são as pessoas, é o próprio Deus. E aí você me diz, mas mesmo assim, Padre, qual o sentido de ficar oferecendo para as pessoas uma coisa que elas não vão me dar de volta? Eu ofereço respeito e elas me desrespeitam. Eu ofereço ajuda e elas me apunhalam pelas costas. Eu passo a mão na cabeça delas e elas dão paulada na minha cabeça. Eu dou uma flor para elas e elas me dão um tapa na cara. Qual o sentido disso, Padre? Eu digo para você, o Evangelho te responde. O Evangelho diz que se você for misericordioso com todos, inclusive com quem não gosta de você, você receberá uma grande recompensa. Não das pessoas. Talvez as pessoas nunca vão reconhecer. Talvez as pessoas nunca serão capazes de retribuir a você pela sua misericórdia. Mas olha o que Jesus promete para você que decidir ser misericordioso. Jesus diz assim, ó: uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Aí você diz, uma boa medida de quê? De bênçãos, de graças. Quando você age com misericórdia, quando você é misericordioso, quem te recompensa é Deus. As pessoas talvez elas nem vão reconhecer, nem vão te dizer muito obrigado. Mas Deus vai colocar uma bênção no seu colo, como o próprio Jesus diz. Uma boa medida, uma medida calcada, uma boa medida sacudida, transbordante. Veja, a bênção que Deus vai te dar não é só o que você precisa, é para transbordar. Então perceba, os homens podem não te recompensar, mas Deus te recompensa. As pessoas podem não reconhecer, mas Deus reconhece. As pessoas podem não retribuir a você, mas Deus retribui e te retribui muito mais do que as pessoas poderiam. E faz por você muito além do que a sua família, os seus amigos poderiam fazer por você. Tá aqui, meu irmão, o segredo, a justificação, o motivo para sermos misericordiosos. Essa boa medida de bênçãos transbordante que será concedida a nós. Seja misericordioso com as pessoas e tudo o que você pedir a Deus,
Ele dará para você como recompensa pela sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.